E o fato é que nós teremos um grande duelo, né? O atual técnico da seleção contra o ex-técnico da seleção, e que vai ser a primeira vez que os dois vão se enfrentar. Expectativa sempre muito lá em cima. E assim, eu particularmente penso que o Flamengo amanhã necessita, para pensar em qualquer outra coisa maior, que seja título, que seja classificação da Libertadores do ano que vem, precisa jogar com o mesmo espírito do jogo passado. E aí a gente está vendo a provável escalação. Vamos ver se o X9 vai conseguir acertar mais uma vez. Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Luiz Araújo, Cepolita e Pedro. E aí, meus amigos? Muita água há de rolar, algumas modificações. O que vocês acham? Uma modificação aí, né? Chamar a atenção, né? Que a entrada aí, estou falando modificação para o último jogo contra o Palmeiras, que é a entrada aí do Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Entendo eu que ele quer um jogador que trabalhe mais por dentro, que ele tenha mais um volante aí com o Flamengo sem a bola. É o que eu entendo. Agora, não sei se vocês pensam como eu. O Sampaoli errava muito, né? Porque não entendia a resposta que o campo dá. O Flamengo faz um jogo daquele contra o Palmeiras, né? Um jogaço contra o Palmeiras. Se ele volta aí com o Bruno Henrique, né? Se ele muda o time, ele, na minha opinião, ele está fechando os ouvidos para o que ele encontrou. Na minha opinião, ele consegue, claro, Petit, mas o cara, tu acha que você vai apostar num time que fez um grande jogo? Pô, a gente está numa reta final agora. A melhor partida do Flamengo no ano foi essa, na minha opinião, ou teve outra. O Flamengo jogou demais nesse jogo. Então, o Flamengo, na minha opinião, partida do Cebolinha. Sim, então o Flamengo tem que ir com o mesmo time e os caras que ganharam a titularidade, irmão, vendo o cara, pô, irmão, o cara é justo. O cara é justo. Fiz um grande jogo e no próximo jogo não tem essa que é Gabigol, que é Bruno Henrique, não tem essa. Pô, vou de titular. Na minha opinião, isso para quem entra, meu irmão, é um gás danado. E quem tá de fora, Túlio, porra, perdi, meu irmão. Se esse time continuar a jogar bem com esses caras aí, né, o torcedor já fica, pô, irmão, pô, será que esses caras são tão imprescindíveis assim e tal? Então as coisas começam a mudar. Então, Bruno Henrique, quem não tá jogando, Bruno Henrique, o próprio Gabigol, o próprio Everton Ribeiro, vão ter que jogar muito para poder voltar a esse time aí. Então, na minha opinião, mesmo que o Flamengo não saia vencedor desse jogo, na minha opinião, o Tite acerta quando repete o time. A grande verdade é que o Sampaoli faltava inteligência, né? Então, às vezes você via, como a gente teve aquele jogo Flamengo e Grêmio, né, que a gente ganha lá dentro do Olímpico, não só vencemos, mas o time jogou bem aquela partida, né? O time jogou muito bem aquele jogo, e ele ali encontrou né, no caso, na época, sem o Gerson, né, que era, o Gerson estava jogando de volante, ficou suspenso naquela partida, o Gerson não estava nem jogando mais adiantado, né, lá na frente, estava jogando de volante. E aí, se eu não me engano, foi Pulgar e Thiago Maia, se eu não me engano, né, que fez a dupla de zaga, a dupla de volantes ali. O time foi bem, foi um puta do jogo. Aí no jogo seguinte ele muda, porque ele é supersticioso, né? O Tite não é inteligente, ele sabe. Então, assim, a gente olha hoje, uma coisa que eu nunca pensei em falar, entre Cebolinha e Bruno Henrique hoje, é o Cebolinha, né? Ele tá vivendo ali, acho que não é só essa partida, o outro jogo, ele contra o Fortaleza, tanto ele como o Luiz Araújo, os primeiros. Muita vontade. O Flamengo não jogou nada no segundo tempo contra o Fortaleza, não, mas no primeiro tempo o Flamengo foi muito bem com esses dois jogadores também, né? E tem uma questão também, né? A gente no Maracanã tem a possibilidade de ver o campo todo, ver a movimentação, né, da equipe sem a bola também. E aí tem algumas coisas interessantes que o Tite fala, até do Gerson, né? Ele falando, a gente está aqui para tirar o jogador da zona de conforto. E aí ele fala do Gerson. O Gerson não tinha posicionamento fixo, né? Então, o Gerson ele tinha liberdade para estar do lado esquerdo, para estar do lado direito, pelo meio, para marcar, para apoiar.
Então, o Gerson ficou tanto que, porra, ele tá... Segundo tempo, o Gerson, segundo volante, tá lá, meu irmão, dentro da área do Palmeiras para cabecear uma bola, ajeitando uma bola pro Pedro, né? Mas, assim, não é o Gerson burocrático. Segundo volante, o Gerson recebe, fica protegendo a bola ali, pá, não sobe muito pro ataque, pererê, não joga sem a bola, não tem muita preocupação com a marcação, sem engana nenhum. Não, o Gerson, né, também sangue nos olhos, né, jogando de fato como um coringa, tendo liberdade de criar, né, de cair por todos os lados, né, todos os lados do meio de campo, tabelar um outro jogador. E ele fala sobre isso na coletiva. E aí entra a questão tanto do Cebolinha como do Luiz Araújo, que a gente falou um pouco disso no pós-jogo, na quarta-feira, né? Não só o corredor, não é só fazer o corredor, tipo assim, porque você pega ali, o time perdeu a bola no ataque, aí eles vêm, voltam acompanhando, vai até o meio. Não, os caras estavam fechando os extremos, né? O Cebolinha no lado esquerdo e o Luiz Araújo do lado direito, até o setor defensivo, né? até a área de defesa, fechando ali, né? Pô, tem uma bola, acho que foi ainda no primeiro tempo, o Palmeiras recebe, o Flamengo tinha atacado, o Flamengo perde, cara, o Luiz Araújo vem lá de trás e ele dá um carrinho, né? Fazendo ali no campo de defesa. Né? E toma a bola. Então, assim, a gente tem que olhar que hoje, por exemplo, o Everton Ribeiro que cai pelo lado direito, ele vai manter essa intensidade? Eu acho que não mantém. O Bruno Henrique, pelo lado esquerdo, vai manter essa intensidade do Cebolinha? Não vai. Porque é muito fácil a gente olhar na questão do ataque, falar assim, pô, o Cebolinha fez a jogada, deu assistência pro Arrascaeta. Isso é muito fácil de analisar. E aí, se você for analisar pro Bruno Henrique também, Bruno Henrique tem muita coisa que joga a favor dele, apesar dos últimos jogos dele terem sido ruins, mas também tem lances que, o jogo contra o Botafogo, ele decide o jogo. O Flamengo jogou mal, porque aquela partida foi uma boa partida. Ele foi lá no jogada individual, decidiu o jogo. Fora outros jogos também, que ele foi, inclusive, o melhor jogador do Flamengo. Tanto que a gente, que era falado? Bruno Henrique foi a grande contratação do Flamengo em 2023, estava no banco. Exatamente. Né? No departamento do Bruno Henrique. Então, olhando por todo, eu não sei se o Bruno Henrique vai conseguir isso já prospectando tanto o fim dessa temporada como o início de 2024, o que o Cebolinha fez, né, ali pelo lado esquerdo. Né, de, meu irmão, voltar a ajudar na defesa, né, ajudar no início da construção da jogada. Né? Então, assim, eu acho que vai ser bom para o Bruno Henrique, porque, de fato, né, se o Cebolinha conseguir manter, que também não é aquela coisa de... agora já foi. Não, ele tá indo. Fez um bom jogo contra o Fortaleza. Eu acho que pela primeira vez o Cebolinha consegue, de forma seguida, né, fazer um outro bom jogo. Né? Ele teve um bom jogo, né? Nesse ano. Ele teve um jogo contra o Vasco, que ele jogou bem. Teve um jogo com o Fluminense. Ano passado teve aquele jogo contra o São Paulo. Mas não foram jogos em sequência. É a primeira vez que ele consegue, em sequência, fazer dois bons jogos. Né? Então, eu acho que o Tite, se ele optar de fato por iniciar com o Cebolinha e Luiz Araújo, ele está sendo coerente. Futebol, cara, é momento. Futebol é momento. E ainda mais, a gente fala muito aqui os gênios. Os gênios, eles conseguem, né? Os gênios, os caras acima da média, eles conseguem, né, ali ter uma ótima fase, jogar em alto rendimento por mais tempo. Mas nem todos os jogadores são gênios, cara. Luiz Araújo não é gênio. Cebolinha não é gênio. Então, tem que aproveitar, né, justamente quando esses caras começam a render, o próprio Pulgar até o Sampaoli bancar ele, né? Muita gente esquece. Pulgar mal, Pulgar erra no Mundial, entre alguns jogos pro Al Hilal, né? E eu falo com muita tranquilidade porque são jogadores que eu sempre critiquei. O Luiz Araújo nem só pelo Luiz Araújo, porque ele entrou numa questão muito natural de você ir entrando em alguns jogos, né, de você ir adquirindo ritmo, e aos poucos mas teve uma galera que colocou o cara num pedestal que ele ainda não tá. Lembrando que na final da Copa do Brasil, Luiz Araújo tem que ser titular. Mas por que o Luiz Araújo tem que ser? O que ele fez para ser titular? Ele está construindo, assim como o Pulgar. Melhor jogador do Flamengo disparado no jogo contra o Palmeiras. Né? De fato, esse jogo é que tinha que fazer aquele meme do terno. E não fizeram, hein? Alô, pessoal das redes do Coluna.
Quando o cara joga de terno, não fazem. Jogou de terno. E eu vou estar aqui tanto como para criticar, como para elogiar. O Pulgar, Cebolinha e Luiz Araújo. Então, assim, dentro de uma coerência, que o futebol também pede coerência, e quem tá de fora tá olhando, amigo. O cara, porra, como o Petit falou, o cara chega agora, Bruno Henrique não tava bem, ficou de fora 2 jogos porque tava suspenso, vai entrar por causa do nome? Porra, qual o recado que você tá passando? Meu irmão, independente aí, né? Se o Cebolinha... Eu acho, Túlio, que o Tite já começa a acertar aí pro ano que vem. Sim, pô. Vai jogar quem tá melhor, independente dos nomes, e quem que não quiser, ó, quem não quiser que meta o pé, irmão. É isso, é assim que o Flamengo vai voltar a ser forte. E naquela questão que ele fala, tirando os jogadores da zona de conforto. Meu irmão, não tem lugar cativo. Para jogar, como titular, vai ter que conquistar. Isso vale também até, porque se ele repetir a dupla de volantes ali, Pulgar e Gerson, o Thiago Maia perdeu espaço também. Verdade. Perdeu espaço. E é isso. Se ele encontrou uma maneira para o Gerson jogar, eu até falei aqui, e falei no nosso pré-jogo lá no Maracanã, a minha preocupação com o Gerson. Mas o Gerson jogou, e ele explicou a maneira com que o Gerson jogou, e ele falando que ele tirou o Gerson da zona de conforto, de uma maneira completamente diferente do que ele jogou até com o Sampaoli, que foi o último treinador do Tite, como segundo volante. O segundo volante hoje, cara, vamos dizer assim, ele seria o pré-meia. É o cara que já vai... né, você tem o primeiro, que é o cara que destrói. Então o cara destruiu, deu pro segundo, é o cara que vai ajeitar ali e vai dar pro meia, que é pro cara já encontrar o espaço para concluir a jogada ofensiva. Então não tem mais aquele jogador burucutu, você não bota mais 2 volantes cabeça de bagre, destruidores. Você bota um destruidor geralmente, outro, mas a gente ainda tem isso, né? O Pulgar, que é um cara que tem uma ótima visão de jogo, um passe, o Nazário bate muito nessa tecla, né? Ele vertical, né? Ele verticaliza muito o passe, encontra os companheiros, né? Porra, o passe que ele deu pro Pedro é brincadeira, 200 metros de distância. E com nojo, pegando pela parte ali de fora do pé, tá maluco. E ó, aquele passe ali, o Zico fala um negócio que é muito verdadeiro. O Zico fala o seguinte, meu irmão, existe a diferença do craque para o bom jogador. O bom jogador, às vezes ele olha, tem 10 centímetros para a bola passar, ele fala, pô, não vai passar. E o cara que é craque, ele fala, vai passar porque eu me garanto. E não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que o cara é craque, é o melhor, não é isso. Mas esse passe que ele deu, demonstra, e não é só esse passe. Como eu venho falando que ele é um cara que é vertical, você vê que ele não é... Se você parar e olhar para ele e olhar para o Vidal fica tocando de ladinho, tocando para trás. Ele não toca para trás. E o passe Vidal que ele é enganador. Vidal é enganador de quem não entende de futebol. Quem não entende de futebol, acha que o Vidal é um grande jogador, porque ele não é rapaz, ele é participativo, mas só passe do lado. E ó, tem que ter muita coragem para dar aquele passe no meio, do jeito que ele deu, de 3 dedos, a bola vai fazendo um arco e pega o Pedro, porra, correndo no outro sentido. Meu irmão, aquilo ali é passe para quem tem intimidade e chama a redondinha de você, né? E é o cara que, além de trabalhar bem de primeiro, ele consegue também trabalhar de segundo. Você vê que ele tá pintando mais um coringa na parada aí. Pelo menos até aqui ele tá mostrando isso, né? Sim. A minha única questão ali, eu não sei porquê, não sei se o Ayrton Lucas está suspenso ou alguma coisa, por ele optar pelo Felipe Luiz. Mas é aquilo, eu vou apostar aqui que talvez seja pelo Fluminense também ter um estilo de jogo muito parecido com o do Flamengo, né? Joga com extremos, explorando velocidade, de repente de colocar o Felipe Luiz mais preso ali para segurar, né, as subidas do Fluminense, que, vamos lá, o Fluminense não tem pretensão no Campeonato Brasileiro, o Fluminense não tem chance de título, o Fluminense já tem vaga na Libertadores garantida porque ganhou, né? Mas o Fluminense vai querer melar o campeonato pra gente. Eles vão querer. Não tem essa coisa, você aí, torcedor rubro-negro, que xingou a gente, né? Eu torci pro Fluminense, o Flusão é o Brasil. Os caras são doidos para destruir a gente, e eles vão para lá para isso. Isso aí. Para tirar qualquer possibilidade de título. Então, assim,
Sabe, meu irmão, tiver ali, ó, Fluminense e União Petroleira, eu vou torcer pro União Petroleiro, porque se tiver Flamengo e União Petroleira, eu vou torcer pro União Petroleiro, pô. Se eles puderem ferrar o Flamengo, inclusive é uma preocupação que a galera já discute, que nos últimos jogos, né, Fluminense vão ter jogos com possíveis adversários diretos, Vasco também, mas o Vasco tá brigando para não cair, né? Então o Vasco pode ser que chegue nessas partidas finais tendo que buscar o resultado. Mas o Fluminense pode muito bem entregar, meu amigo. Pode muito bem entregar. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!